Seguinte, o primeiro exercício que vocês tinham aí para fazer era o da máquina de Atwood. E é uma bela oportunidade para a gente rever isso. Tem muito conceito de física aí contido nessa máquina de Atwood. Máquina de Atwood tem esse nome porque é o nome aí de quem criou essa estrutura, né? Do primeiro cara que montou essa estrutura. Então, qual é a ideia, qual é o fundamento da máquina de Atwood? É o elevador mecânico, tá? Ela essencialmente é isso. A ideia é, né, a roldana cumpre o papel só de inverter a direção das forças. Então, ao invés de puxar alguma coisa ou de ficar segurando em cima e descer alguma coisa com uma velocidade, com uma aceleração mais lenta do que o natural, do que o gravitacional, a gente usa um sistema de pesos e contrapesos para subir e descer objetos, tá? Então, que forças atuam aqui? A Terra puxa tanto a massa A para baixo, PA, quanto puxa a massa B também para baixo, PB. Tá? O exercício diz que MA vai ser erguida com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, por que a massa A vai subir ao invés de cair? Porque ela é puxada para cima por uma tensão aqui no cabo TA. E por que B vai descer com uma aceleração que é menor que a aceleração gravitacional? Porque ele vai ser freado devido à ação de uma tensão TB. Então, aqui do lado esquerdo, TA vai superar o peso, subindo, e aqui desse lado, PB vai superar a tensão, descendo, mas não com uma aceleração igual à gravitacional. Né? O movimento, então, é de subida desse lado, de giro horário na roldana e de descida desse lado aqui. Então, até aí, nada de equações. Como é um sistema com aceleração, a gente já sabe que vamos usar a segunda lei de Newton para fazer isso. O que a segunda lei de Newton diz? Dado um objeto, dada uma massa, a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre esse objeto, é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração do movimento dele. Então, segundo a lei de Newton, tem que ser aplicada sobre cada uma das massas, cada um dos objetos. Se você tiver um sistema com 10 objetos, você vai ter que aplicar a segunda lei de Newton para cada um deles, tá? E aí você pode me perguntar, putz, e se eu tiver um sistema com um número infinito de objetos? Como, por exemplo, quando a gente pensa num gás do ponto de vista molecular, você aplica uma equação dessa para cada objeto? O que vocês acham? Daria para fazer isso? Pois a gente responde essa pergunta. Então, olha só. Massa A tem duas forças que atuam sobre a massa A: tensão e peso. A tensão é maior do que o peso, já que a massa A vai ser suspensa. Por que eu coloquei então tensão menos peso? Porque a tensão tem a mesma direção e sentido que a aceleração. Já do outro lado, massa B, peso é que supera a tensão. O objeto tem um movimento de descida. Então aqui eu vou inverter. Peso freado pela tensão B, que é igual... Aqui eu esqueci de colocar o A. Tá? Que é igual a... Aqui eu esqueci de colocar o A. Aqui eu coloquei o B. Massa de B vezes a aceleração.
Ok. Até aqui, alguma dificuldade? Alguma dúvida? Nada, nada. Tá. Vamos pensar no cabo. Esse cabo que está ligando os dois objetos, ele foi dito como sendo inextensível. E tem, né, no cabo, duas tensões que se transmitem. A chamada tensão A e também a chamada tensão B. Como tem duas tensões e elas são de sentidos contrários, e foi dito que o cabo não está sendo esticado nem comprimido, porque lá no enunciado do exercício, a frase diz que o cabo é inextensível, ou seja, não tem comprimento dele alterado, né, em nenhum momento. Isso só vai ser possível se essas duas tensões forem de módulos iguais. Então, aqui, ao dizer que o cabo é inextensível, eu estou forçosamente dizendo que TA é igual a TB. Tá? E aí, a equação, né, as equações da lei de Newton vão ficar com a seguinte cara, ó, tensão menos. Quem é o peso de A? É a massa de A vezes a aceleração gravitacional terrestre. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Na outra equação, nós temos que a massa de B vezes a gravidade, menos tensão, que agora eu não preciso mais distinguir entre TA e TB, é igual a massa de B vezes a aceleração. Eu tenho, então, T menos MAG e MBG menos T. Tá? Reparem que até aqui eu não coloquei nenhum valor numérico, tá? Eu tenho uma solução bem generalista por enquanto. Na primeira equação, eu posso dizer então que a tensão é igual a massa de A vezes a gravidade, só estou passando esse cara para o outro lado da igualdade, tá? Mais a massa A vezes a aceleração. Vou pegar esta equação aqui e substituir no lugar da tensão. E aí a gente vai ver o que vai ficar, o que vai sobrar disso. Nós temos então que, deixa eu subir um pouco mais isso aqui, que está ficando difícil para vocês enxergarem, tá? Então a gente vai ter aqui massa de B vezes gravidade menos tensão. No lugar da tensão, quem chega? Tudo isso aqui, ó. Massa de A vezes gravidade mais massa de A vezes a aceleração. Seguindo, igual a mb vezes A, tá? Então, um monte de letrinha. O que eu vou fazer agora com esse monte de letrinhas? Eu quero calcular o quê? Eu quero uma relação, né? A gente precisa pensar no enunciado, entre as massas B e A, tá? Para que o sistema desça ou suba, depende de que lado você olha, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, para qualquer massa. Então, vou substituir aqui, vou eliminar o parênteses e vou substituir G por 10 e A por 2, tá? Então, olha só, MB vezes 10 menos MA vezes 10. Menos, ó, menos e menos. Menos MA vezes 2. E tudo isso é igual a MB vezes 2. Vou trazer esse termo com MB
para o lado esquerdo da igualdade e vou levar essa soma aqui de MAs para o lado direito da igualdade, mudando de sinal. Tá? Então, um vai para lá, outro vem para cá. Onde a gente vai chegar com isso? Vamos ter aí que 10 vezes MB menos 2 vezes MB é igual a, aqui, menos com menos, passa para o outro lado, 12 vezes MA. Então, nós temos que 8 vezes MB é igual a 12 vezes MA. E aí eu posso dizer que MB é igual a 12 oitavos de MA. Simplificando isso aqui, né, eu posso dividir os dois por 4. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Né? 3 vezes 4 é 12, 2 vezes 4 8. Logo, a massa de B tem que ser igual a 3 meios ou 1,5 vezes a massa de A. Então, um resultado bastante genérico. Tá? Por quê? Como o objetivo aqui é subir esse objeto, tá? Como o objetivo aqui é subir o MA e descer o MB, subir o MA com 2 metros por segundo ao quadrado e descer o MB com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, uma aceleração muito menor do que a gravitacional, a massa que está desse lado precisa ser 1,5 vezes que está desse lado. Tá? Ou seja, a gente poderia fazer isso, fazer alguns exemplos agora, né? Tudo bem. Se nós tivéssemos aqui que MA era uma massa de 200 quilogramas, MB teria que ser uma massa de quanto? De 300 quilogramas, tá? Se MA fosse uma massa de 10 quilogramas, MB teria que ser uma massa de 15 quilogramas, tá? E por aí vai. Eu sei que muitos de vocês consideram que essa solução é uma solução complicada de fazer, uma solução mais generalista, né? Teria outro jeito de resolver o exercício respondendo a pergunta do mesmo jeito? Teria sim. Eu já vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer isso. Tá? Alguém fez desse jeito que eu mostrei? Ou todo mundo fez do outro jeito que eu estou imaginando? Eu fiz outro jeito que o senhor ensinou. Tá. Essa aqui seria uma solução mais generalista, tá? Eu poderia até mesmo fazer essa solução de um jeito mais genérico ainda, que eu vou mostrar agora. Como seria ele? Eu poderia ter ido quase que até o fim sem colocar nenhum número, tá? Vou retomar então, ó, só para a gente finalizar essa solução bem generalista, esse ponto aqui, tá? A partir desse ponto, eu poderia ter feito o seguinte. Eu poderia ter dito que toda aceleração ela é uma fração lambda, colocar uma letra genérica aqui, da aceleração gravitacional. Esse valor, ele é sempre, né,
um valor para esse tipo de sistema menor do que 1. Por quê? Igual a 1 significa cortar o cabo e deixar o objeto cair, né? Qualquer contrapeso que você colocar aqui é um freio, então você vai ter uma aceleração menor. Se eu coloco no lugar da aceleração isso aqui, essas equações aqui vão ficar do seguinte jeito, ó. mb vezes gravidade menos ma vezes gravidade mais ma vezes lambda g, né? No lugar do A entra lambda g. E aqui do outro lado, mb vezes lambda g. Olha só, eu tenho gravidade em todos os termos dessa igualdade. Então eu posso simplificar isso aqui. Tá? Vai dividir todo mundo por g. E aí, o que que vai sobrar, né? De um lado, eu tenho mb menos lambda mb. E do outro lado, eu vou ter ma menos lambda ma. Ou seja, eu tenho aqui que mb vezes... Opa, tem alguma coisa errada de sinal. Espera aí. O ma foi para lá, ficou positivo. Ah, não, é o contrário, desculpe. É o mb que vai para o outro lado. Ó. Paga, paga, paga. Ó, seguindo então, desse lado nós temos que ma vezes lambda menos 1. E do outro lado, nós temos mb. Peraí, eu cometi algum erro quando passei de um lado para o outro. Ah, já achei. Vocês nem para me avisarem, hein? Aqui, ó, é menos e menos. Então, aqui está faltando um sinal de menos, tá? Então, com isso, agora sim. Ó, mb menos lambda mb fica do lado esquerdo. E do outro lado, ma mais lambda ma, os dois trocando de sinal. Aí sim. Nós temos então que desse lado a massa B vezes 1 menos lambda, colocando mb em evidência. E do outro lado, ma 1 mais lambda colocado em evidência. Ou seja, qual é a relação entre mb e ma? A massa de B é igual a 1 mais lambda sobre 1 menos lambda vezes a massa A. Parece complicado? Parece, mas essa solução eu vou mostrar para vocês que ela é muito mais útil. Por quê? Eu resolvi o problema para qualquer duas massas, indo, né? MA subindo, MB descendo, para qualquer aceleração. Então vamos, por exemplo, olhar o exercício. Ele pedia a relação entre MB e MA para uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado significa quanto desse lambda? 0,2, né? Lembrando que a aceleração é lambda vezes gravidade, tá?
Então, para essa aceleração, como é que ficaria o resultado? mb igual a 1 mais 0,2 sobre 1 menos 0,2 ma. Ou seja, 1,2 dividido por 0,8 massa de ar, chegamos naquele resultado então, que mb é igual a 1,5 ma. E se eu quisesse não uma aceleração de 2, mas de 4, você teria a solução aqui também, tá? Então, quando a gente faz a solução genérica, a gente tem um pouquinho mais de trabalho na solução, porém, você resolve o problema uma vez só, né? Todas as outras vezes que você precisar de alguma solução para esse problema, você vai lá no resultado que já obteve. Inclusive, você pode escrever, nesse caso, um pequeno algoritmo ou até mesmo uma planilha, se for o caso, para otimizar, né, o resultado. Por exemplo, quando eu faço as minhas provas, eu faço elas sempre assim. Eu coloco a solução, enfim, eu resolvo a prova desse jeito, e aí eu tenho todos os gabaritos de quantas provas eu quiser gerar desse jeito, tá? Legal. Vamos retomar o exercício? Só que fazendo, eu já salvei essa tela, só que fazendo de um jeito mais tradicional não, de um jeito que talvez vocês considerem mais fácil. Eu sinceramente não considero mais fácil, mas é muito mais popular, digamos assim, entre os estudantes do que esse jeito que eu resolvi aqui. Tá? Só que tem um pulo do gato quando você faz isso que eu vou fazer agora, que é ficar atento para o que foi pedido, né? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Por enquanto, tudo bem, professor. Tá. O que é muito comum, né? Você chega aqui nesse ponto e substitui os valores G por 10 e A por 2, ok? E faz mais uma coisa. Chuta, literalmente chuta, um valor para A, tá? Então aqui, deixa eu colocar outra cor. Você acrescenta o seguinte, ó, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração de descida está lá no enunciado, é 2 metros por segundo ao quadrado. E eu vou arbitrar, eu vou literalmente chutar que a massa A ela é de 100 quilogramas. E vou seguir com o exercício, tá? E vou mostrar onde é que muita gente boa erra ao fazer isso, tá? Fazendo essas substituições, como é que isso aqui vai ficar? MB é o que eu quero descobrir. Permanece como incógnita. Vezes 10. Menos MA, eu acabei de dizer que MA vale 100 kg. Gravidade 10. Menos MA vale 100. Aceleração é igual a 2. Do outro lado, MB vezes a aceleração, que é igual a 2. Tá? Então aqui, o que nós temos? 1.200. Tá? Isso aqui vai se somar. E do outro lado, nós vamos mudar o MB de lado. Então vai ficar assim, ó, 10 vezes MB menos 2 vezes MB é igual a 1.200 positivo, né, que é essa soma aqui. Legal. 10 menos 2, 8 MB igual a 1.200. Logo, a massa de B é igual a 1.200 dividido por 8, né? O que significa, então, se a gente simplificar
isso embaixo e em cima por 4, né? Que aqui a gente tem 300 dividido por 2, que é igual, poderia fazer o cálculo direto também, que é igual a 150 quilogramas. E aí tem muita gente que pega e para aqui. O exercício não pediu isso. O exercício pediu qual? A razão, né? A relação entre as massas B e A. O que que você teria que fazer a partir daqui, independente do resultado que você obteve para MB? Né? Fazer a razão, a fração. Ó, MB dividido por MA vale quanto? O MB a gente chegou à conclusão que é 150 para um MA de 100 quilogramas. Então, isso é 1,5. Logo, a massa B é igual a 1,5 vezes a massa A. E aqui estaria a resposta. Por quê? Se você me responde isso aqui, você não respondeu a pergunta que foi feita. Tá? Então, é uma alternativa, sim, viável, sim, mas muito cuidado, porque a resposta não é o 150. A resposta é o MB igual a 1,5 MA. Ok? Tem gente aí que descobriu que errou, é isso? Na verdade, professor, eu não fiz dessa forma que o senhor fez, tipo, esse segundo modo. Eu usei mais aquela fórmula que não é fórmula, o jeito que o senhor utilizou de fazer duas vezes, uma conta por MA e uma conta por MB e Ah, tá. depois simplificar ela no final. Simplificar, tá. Ok, também, tá? Mas são várias soluções, todas elas levam. Assim, o que que não muda? Não muda o resultado, porque é física, né? Dependendo do caminho que você adotar, você pode ter uma solução que te agrade mais ou menos, mas você não pode ter um resultado diferente, porque a massa que está do lado direito tem que ser uma vez e meia que está do lado esquerdo para que o sistema suba com essa aceleração, tá? Por isso, as variações aí de caminhos, né, de alternativas, no final das contas, são todas elas muito parecidas, tá? Esse jeito aqui, muitos estudantes acham mais fácil. Eu, particularmente, não gosto, porque é mais fácil errar fazendo isso aqui, tá? Mas tem gente que prefere, né? Professor, Fica, sim, a massa do MA ali é, tipo, pode chutar qualquer valor ou tem que ser um valor divisível por não, 100, por 10? qualquer valor, porque na hora que você fizer a razão, mesmo se você tivesse colocado aqui um valor fragmentado, tipo 2,5, 3,8, não importa, isso aí só tem um pouco mais de trabalho no cálculo. Mas na hora que você fizesse a razão, dá 1,5 também. Ah, entendi. Tá? Porque o que conta para a aceleração, o que conta é a proporção. E isso fica mais evidente naquela forma que eu fiz generalista, onde você acaba chegando no resultado, né, de que para qualquer massa, tá? Para qualquer massa MB, o que você precisa ter do outro lado é 1 mais lambda, 1 menos lambda, vezes o MA. Tá? Lembrando que o lambda é mais fácil ver o lambda assim, né? A aceleração do sistema é igual a lambda vezes gravidade. Ou seja, é a fração da gravidade que a aceleração do sistema vai ser. O máximo do lambda é igual a 1, né? Embora o 1 fique inconsistente, porque o que que significa a aceleração igual a gravitacional? Que não existe o cabo, né? Que os objetos caiam livremente, tá? Beleza, gente. Fácil. Professor, compreensível. Tá certo. Eu concordo com o V- Lucas. Mas conseguiram entender. Sim, sim. Tá.
Vamos ver agora o que que acontece quando a gente coloca esses dois objetos interligados, mas agora com um cabo, desculpe, interligados por um cabo, passando por uma rodana, mas agora não os dois pendurados, tá? Um deles está apoiado numa superfície, tá? Eu já salvei todas essas louças, vou limpar e vou colocar aqui a figura para vocês. Joia. Tá, então aqui a gente tem um sistema que pode ficar parado. Existe um limite para M2, para o qual M1 não vai se mover. E a partir de um certo valor de M2, ele vai descer, sendo freado por M1 e ao mesmo tempo arrastar M1. Em particular, lá no exercício, ele fala de uma massa M1 de 120 quilos, tá? Esses são os dados do exercício. M1 tem 120 quilogramas. O coeficiente de atrito entre M1 e o piso, né, onde ele está, é de 0, deixa eu ver se é 2 ou 4, 0,2. E o 4 é a aceleração do sistema, que é de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá? A pergunta é, para que isso aqui ocorra, qual deve ser o valor da massa 2? Tá? Então, vamos partir do zero aqui, pensando nas forças que atuam no sistema. Por que esse sistema se move ou por que ele não se move? Bom, peso 2, terra, como sempre, puxando o objeto para baixo, tanto um quanto o outro. Então, tem a terra fazendo o trabalho dela, que é nos atrair para o centro dela, tá? Legal. Se esse cara está apoiado numa superfície e a superfície aguenta a carga dele, a superfície então empurra esse objeto para cima com uma força chamada força normal. A natureza dessa força a gente vai ver logo no iniciozinho da física da parte experimental 2 com a lei de Hooke, tá? Então, vocês vão entender um pouco por que os objetos são empurrados devido aí à ação da base. Então, se isso daqui ocorre e essas duas forças se anulam, esse objeto não sobe nem desce, né? Na verdade, eu nunca vi um objeto ser colocado numa superfície e ser jogado para cima, a não ser que seja uma cama elástica, né? O que pode acontecer é a superfície não aguentar e quebrar, tá? E do outro lado, nós temos que o objeto está pendurado, ou ele não desce, ou ele desce com uma aceleração menor do que se ele tivesse desconectado desse cabo. Então, de alguma maneira, né, tem uma tensão para cima. Esse cabo vai então puxar esse bloco 1 da esquerda para a direita e isso vai despertar o cara que é do contra, o atrito, tá? Que vai se opor a esse movimento. Essa configuração de forças, ela é a mesma para o sistema em equilíbrio estático, ou seja, não tem o movimento, e para o sistema em movimento. Como é que seria o caso em equilíbrio estático, né, que a gente já viu, mas é sempre interessante rever. O caso em equilíbrio estático, ele se caracteriza por não ter aceleração, ou seja, a força resultante que atua em cada um desses blocos é igual a zero. Então, nesse caso, nós teríamos aqui na massa 1 que a força normal ela anula o efeito da força peso, que a tensão no cabo é anulada, perdão,
pela força de atrito. E do outro lado, que a tensão T2 anula o efeito da força peso, da força P2. Tá? Ou seja, o que temos? Ops, que bagunça. O que nós temos aqui? 3 equações. A primeira delas me diz que a força normal é igual ao peso 1, ou seja, 120 kg vezes 10 da gravidade. Então, a força normal é de 1.200 newtons. T1 e T2 são intensidades iguais, já que o cabo é inextensível, a gente viu isso no exercício anterior. Então, a tensão é igual à força de atrito, que é igual a μ vezes a força normal. O μ foi dado, 0,2. A força normal eu calculei aqui em cima, 1.200. Então, a tensão vai ser igual a 240 newtons. Pego esse resultado e venho na terceira equação. Se tensão é igual a massa 2 vezes a gravidade, e agora eu sei quanto vale a tensão e já sabia qual era o resultado da gravidade, nós temos então que 240 é igual a m2 vezes 10, levando aí a um resultado de que para uma massa de até 24 quilogramas, nada acontece nesse sistema. Ou seja, ele fica parado. Tá? Então, se eu tiver uma massa, se eu não tiver massa nenhuma pendurada aqui, ou se eu tiver uma massa de 1, 2, 3, 4, até 24 quilogramas, nada acontece. Passou de 24 quilogramas, aí o sistema vai começar a se movimentar. Tá? E aí a gente sai da condição de equilíbrio estático para um sistema com aceleração. Então, o sistema com aceleração, ele ocorre, nesse caso, com esses dados, para uma massa que ultrapasse os 24 quilogramas. Só que o exercício, ele me pede uma aceleração específica. Ele fala, ó, o sistema vai se movimentar com 4 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber quanto que eu coloco de carga aqui. O que vai mudar? As forças não mudam. A diferença é que agora esta tensão tem que superar a força de atrito. Da mesma maneira como o peso P2 tem que superar a tensão. E aí a gente entra na situação em que a força resultante, soma de todas as forças que atuam sobre uma massa, é igual ao produto dessa massa pela aceleração. Como é que vai ficar isso aqui então? Só não tem movimento no eixo Y para a massa M1. Lá a gente continua tendo que a força normal é igual ao P1. Do eixo X, da mesma massa, nós temos que a tensão aplicada freada pela força de atrito é igual a massa 1 vezes a aceleração. E do outro lado, nós temos que o peso 2, freado pela mesma tensão, um módulo, é igual ao produto da massa 2 pela aceleração. Então, 3 equações do mesmo jeito. Vou substituir aqui os dados que eu tenho. Ó. Força normal é igual a P1. P1 continua sendo 120 kg vezes 10. Então, continuamos aí com uma força normal de 1.200 newtons. Vou para a equação de baixo. Tensão menos força de atrito, que é 0,2 vezes força normal, 1.200.
é igual a M1, 120, vezes a aceleração, 4. Então, a tensão vai ser igual a 120 vezes 4, 480, mais 0,2 vezes 1.200, 240. Então, a tensão é de 720 newtons. Tá? 400 mais 200, 600. 80 mais 40, 120. Então, tensão total, 720 newtons. E aí eu vou para a última equação. P2 é massa 2 vezes gravidade, menos a tensão, a gente já sabe que a tensão é 720, M2 vezes a aceleração, que é 4. Então, 10m2 menos 4m2, passei o 4m2 para o outro lado, e vou passar o 720 para cá e muda de sinal. Isso aqui me diz, então, que 6 vezes m2 é igual a 72, aliás, 720, desculpa. Logo, M2 é igual a 720 dividido por 6, o que significa 720 por 6, 360, 120 quilogramas. Tá? Ah, tá errado. As massas são iguais. Alguém disse isso? Como é que eu coloco duas massas iguais e o sistema vai se movimentar? Alguém tem uma explicação para isso? Professor é doido, professor errou em conta, isso é coisa de físico querendo fazer mágica. O que mais? Qual é a explicação para esse fato? Professor, por causa da gravidade? A gravidade é a mesma dos dois lados. Ah, é porque uma tá em pêndulo, ela não teria mais a probabilidade de descer para baixo? Ainda não. Ninguém consegue explicar esse fato de eu colocar duas massas iguais e o sistema entrar em movimento? Pessoal que está em Campos de Jordão aí dormindo no frio, ninguém me explica isso? Eu tinha pensado na gravidade também. Um tá sobre. Não tá. Tipo, não tá parado, né? Ele. Na verdade, assim, ele tá. O movimento dele é na horizontal e um tá no movimento vertical. Isso, exatamente. Olha só. Bianca conseguiu traduzir melhor em palavras. Vamos pensar em duas situações. Eu tenho aqui um objeto, não quero matar ninguém, vou colocar um objeto com 40 quilogramas. Tá. Eu quero tirar esse objeto daqui, da posição A, e colocar esse objeto aqui, na posição B. Tá. Se eu quiser levantar esse objeto, eu preciso fazer uma força maior do que 400 newtons, tá? Caminhar até aqui, nem vou entrar nessa questão por enquanto, a gente vai ver isso no outro semestre, e depois depositar o objeto aqui, fazendo também uma força ligeiramente menor que 400 newtons para apoiá-lo no chão. Agora, se eu resolver, ao invés de levantar o objeto e levar, se eu resolver arrastar o objeto, ó, vamos empurrar o objeto, quanto de força que eu vou fazer? Vamos pensar nisso, ó.
O objeto é puxado para baixo pela Terra com uma força de 400 newtons. E é empurrado para cima, já que ele não sai do solo, né? Com uma força de 400 newtons. Se o coeficiente de atrito máximo entre o objeto e o solo for de 0,4, para colocar um coeficiente relativamente alto, eu preciso fazer uma força que supere 0,4 vezes 400. Ou seja, eu preciso de uma força de maior que 160 newtons. É o mesmo esquema desse exercício, ó. Eu estou deslocando o objeto, eu estou arrastando o objeto, né? E por isso eu não preciso suspendê-lo. E aqui eu estou com o objeto que está pendurado. Então, por isso, os 120 quilogramas daqui, ele é suficiente para deslocar esse objeto, porque a força de atrito, ela está aqui, ó. Ela é de quanto? Ó, ela é de apenas 240 newtons. Então, se eu supero os 240 newtons aqui, eu já começo a colocar o objeto em movimento. Percebe a diferença? Professor, ainda não entendi muito, não. Ó, 240 newtons? eu preciso de uma força de 240 newtons aqui, maior que 240 newtons, para botar o objeto em movimento, certo? Ao Certo. colocar esse objeto aqui, eu pendurei alguma coisa que tem 1.200 newtons de carga. De quanto vai ser a tensão? Ó, a tensão que eu vou transmitir pelo cabo, ela é de 720 newtons. Ela é mais que o suficiente para colocar isso aqui em movimento. Ah, entendi. Então a força do 240, a força que era aplicada nela, é o cabo que está fazendo uma tensão maior, nesse caso. Isso. O Ah, cabo está entendi. transmitindo 720 newtons aqui. Então, o que que é os 720 newtons? 720 newtons é os 1.200 menos a força de atrito, Ah, entendi, professor. tá? Então, aqui eu preciso de uma força menor do que se eu estivesse suspendendo esse cara. Por isso que eu consigo deslocá-lo com 4 metros por segundo ao quadrado com uma massa que é igual à que está apoiada aqui em cima. Certo? Certo, professor. Agora eu Caiu, entendi. caiu a ficha agora? Conseguiram Caiu. entender? Aham. Tá? Então é a mesma situação física, a mesma comparação daqui, tá? É a diferença entre levantar um objeto e empurrar. Quando você empurra, você faz menos força, né? Se o coeficiente de atrito for baixo, então, se você tem um piso, né? Pense no seguinte: ninguém tenta levantar um carro. Tá? Não vamos falar de carro. Vamos falar de casa. Pense num sofá. Tá? Você não tenta levantar o sofá, né? Todo mundo sabe que levantar o sofá é mais complicado. Então vamos fazer o que? Vamos empurrar o sofá, né? Porque com cuidado para não danificar, é muito mais fácil empurrar o sofá do que tentar levantá-lo, né? Tanto é que empurrar você empurra sozinho. Ah, vai arranhar o piso. Opa, chama mais um ou dois para ajudar a levantar. Não é isso que a gente faz? Né? É. Porque empurrar é mais fácil, faz menos força, né? Desde que o piso não seja um piso
não seja uma lixa, né? Que isso aqui fique quase que grudado, tá? Legal, então? O que vocês vão fazer de super divertido agora? Quem quiser fazer agora, quem quiser pode fazer um pouco mais tarde também, tá? Eu vou disponibilizar para vocês mais uma lista de exercícios e aí vocês vão ter final da aula de hoje, a gente ainda tem aí em princípio 40 minutos, ou vocês podem fazer isso também ao longo da semana, porque eu só vou voltar a trabalhar nessa lista na outra semana, tá? A gente não vai fazer ela hoje. Então eu vou subir aqui para vocês a última tarefa do semestre, que é a tarefa que vai entrar aí como atividade 9, tá? Então deixa eu subir ela aqui. O que vai ter na atividade 9? Vocês vão ter agora os sistemas parecidos com esse, só que agora interligados por cabos, tá? Mas com planos inclinados. Então, sistemas acelerados, atividade 9. Todas elas eu estou colocando como 10 pontos. Deixa eu subir o arquivo para vocês. Pessoal, desses dois exercícios que foram resolvidos, alguma dúvida? Algum comentário? Alguma coisa que vocês queiram que eu repita? O meu não é uma dúvida, não. O meu é a respeito de um outro trabalho, que é o experimento do pêndulo simples. Tá. Eu tinha colocado ele no Teams, e eu não sei por quê, mas está aparecendo aqui para mim que o trabalho não foi entregue. Só que eu carreguei ele. Daí eu não entendi por que isso aconteceu. No entanto, que agora quando eu entro, ele está até aberto aqui, ó. Meu trabalho, está lá o arquivo, só que está escrito como não entregue. E aí ele fica mostrando que tarefa não entregue. Tá, eu já dou uma olhada aqui. Peraí, deixa eu só postar o exercício para vocês começarem a ver. Bruno, depois que você carrega o arquivo, do lado direito superior aparece para você enviar atividade. Tenta ver isso. Comigo também aconteceu isso. Ai, Bruno, será que você não enviou? Então, eu também tenho, tá escrito não entregue, mas eu sempre entrego. Tem como carregar e mesmo assim, se eu não apertar não entregue, ele não Tem. envia isso? Ele não entrega. Ele não entrega. Entendi. Então, não tem CC. Porque ele tá até aqui o dia que eu coloquei, ó. Mas não, só se eu esqueci de clicar em não entregue. Porque todos os outros eu cliquei, mas então deve ter sido isso. Tirou. Mas tem como você abrir para mim de novo? Não sei se. Porque tá lá o arquivo, só que tá preso lá. Tem sim. Na verdade, eu vou abrir todos eles amanhã e permitir o envio fora de prazo, tá? Deixa eu dar aqui parte 2. Aí no meu caso, então, ele não vai entrar como entregue no dia que eu carreguei, mas sim no Não, dia que eu entreguei. eu nem vejo o dia que você carregou isso, eu não consigo. Entendi. Então vai ser menos ponto esse, né? Pouquinha coisa. Dá 2/3 aí, então, do ponto que você dá, porque Não, na tá verdade, carregado antes. não vou descontar isso tudo, não. Não sou tão mal assim, não. O desconto é mínimo. Na experimental é mínimo. Agora sim, consigo carregar o arquivo. Nossa, eu cismei de procurar o exercício de vocês na turma de eletricidade. Que Ô, professor, Oi? a professora Maria Luísa perguntou e ela soube responder, mas ela falou assim, perguntar mais professor. No caso, essa semana vai ter aquela atividade de feira de profissões, Sim. no mais ou menos o período da aula que a gente está. Vai ter aula normal ou vai influenciar quem, tipo, participou e quem não participou
dessa feira? Olha, eu não sei te dizer. Eu precisaria perguntar para o chefe do departamento. Bianca teve alguma informação sobre isso? Ainda não, ninguém Não? perguntou nada. Não. Tá. Eu acho Mas que amanhã deve. eu falo disso. É porque eu não tive nenhum comunicado sobre isso. Aí, porque essa decisão não é do professor, é da coordenação, né? Da chefia do departamento. Certo. Tá bom, professor. Me É, lembra amanhã, Lucas, por favor. Aham. Mando mensagem pra você. essa atividade eu vou ter que colocar um prazo de fechamento dela, essa que eu estou disponibilizando agora um pouco menor, porque eu vou precisar fechar as notas de vocês, né? Senão eu não consigo fazer o fechamento, tá? Mas já está aí disponível. É uma continuação desses exercícios, tá? Deixa eu só mostrá-los para vocês. Sistemas acelerados 9. E aí depois eu já deixo vocês à vontade para ou fazer o exercício, ou tirar dúvidas, ou deixar para fazer isso mais tarde, um outro horário. Deixa eu só compartilhar aqui, eu já deixo vocês livres. Tem gente aí em Campos que tá doido para dormir, né? Tá frio aí, Bianca? Nossa, professora, acho que agora há pouco tava marcando, quer ver, 10 graus. Ah, que maravilha. É, Vou subir já a tivemos, serra. já tivemos aí a noite mais fria por enquanto, que bateu menos Ah, é? 4. Menos Aham, 4. Delícia. Dá até para tomar banho de piscina. também acho, professor. Tá fresquinho, bobo, imagina. É, Bom, não estranha a numeração, é porque eu dividi a lista em dois, então vocês fizeram um, dois, agora o 3, 4, 5 e 6, tá? O que vocês têm aqui? Na verdade, o exercício 3 e 4 são continuação. No exercício 3, vocês têm duas massas interligadas, só que agora com um plano inclinado, tá? O coeficiente de atrito 0,2. A massa M1 é a que está pendurada, 250, é a que está pendurada não, é a que está apoiada no plano, 250, e o plano tem 30 graus de inclinação. Aí o que é pedido? Primeiro, qual o maior valor que eu posso colocar aqui, que o sistema vai continuar parado? E depois, qual o valor que eu devo colocar aqui, né, pendurado, para que o sistema desça o plano inclinado com essa aceleração, ou seja, M2 vai subir e M1 vai descer. No exercício seguinte, tá, é feito o inverso. Eu preciso corrigir isso aqui. É 0,2 e não 0,4, tá? Onde eu vou pedir qual é o valor que eu preciso colocar aqui para que essa massa desça e essa aqui suba, tá? Não faz mais sentido perguntar o máximo valor parado, porque é o mesmo exercício, seria pedir a mesma coisa duas vezes, tá? E depois tem dois exercíciozinhos misturando cinemática e atrito, tá? Onde a gente usa aquelas equações lá da cinemática e as forças de atrito para fazer o cálculo, tá? Esses exercícios eu faço com vocês na próxima semana. Se por acaso as atividades coincidirem com a questão aí dessa feira, o que eu faço? Eu libero para vocês um vídeo da solução e aí a gente faz a revisão na outra semana, tá? Não sei aí como é que vai ficar essa questão da aula, mas de qualquer maneira, a solução desses exercícios vocês vão ter ou ao vivo, comigo resolvendo, ou por meio de um vídeo que eu disponibilizo para vocês no YouTube, tá bom? Combinado? Certo, Certo. professor. Combinado. Vai. Então, pessoal, quem quiser começar a fazer o exercício agora,
A gente ainda tem aí mais uma meia hora. Quem quiser deixar para fazer depois, fica à vontade também. Qualquer dúvida, eu estou aqui para responder até o horário da aula, tá bom? Quem quiser sair, fique